No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como lidar com caminhos de arquivos. Oi, gente! Eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo, com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir novamente. A motivação principal para esse vídeo são vários comentários que eu recebo aqui no canal e a maioria deles está concentrada num vídeo específico, que é onde eu ensino pela primeira vez a como abrir ou importar um conjunto de dados utilizando o Pandas. O que acontece é que a maioria dos usuários de Windows que acompanham aqui o canal e assistem esse vídeo tem problemas para seguir os passos que eu coloquei naquele vídeo. E o grande problema nisso é exatamente o caminho do arquivo, mais especificamente a forma como esse caminho está escrito. Mas eu vou utilizar o comentário do Marco para nos guiar nesse vídeo. Ele disse que tentou colocar o caminho da pasta de diversas maneiras, mas não conseguiu abrir com Pandas. Aí ele tentou com o pathlib, usando uma dica que tinha nos comentários, ao invés do Pandas, e funcionou, entre aspas, porque ele encontrou o caminho do arquivo, mas ele não conseguiu abrir o head. E esse comentário aqui é importante porque dá para perceber que o Márcio, ele leu o comentário que eu tinha sugerido a solução, mas ele misturou algumas coisas. O que acontece é que a gente tem que entender como funcionam os caminhos de arquivos para conseguir fazer isso funcionar. Normalmente, quando eu abro o conjunto de dados aqui no canal, eu faço isso. Eu passo o caminho do arquivo e abro o conjunto de dados. Em relação ao caminho do arquivo, existem duas formas de passar ele: o caminho absoluto e o caminho relativo. O caminho relativo é quando você faz isso aqui que eu fiz. Você passa o caminho em relação a alguma coisa. Então aqui eu passei o ponto, que significa que eu quero ir para um diretório acima do que eu tô. Depois eu quero ir para a pasta dados, nesse novo diretório. Nessa outra pasta, microdados Enem UF, e microdados Enem RJ. Para exemplificar o que eu tô falando, eu vou mostrar aqui. Então, o meu notebook, aquele que eu tô lidando lá, ele tá nessa pasta aqui de notebooks. O que eu faço é, peço para ele para a pasta de cima, que é essa pasta maior aqui de projetos, e entrar na pasta dados, e depois entrar na pasta microdados Enem UFs e abrir esse arquivo aqui, microdados Enem RJ. Interessante. Então, isso é um caminho relativo. Eu poderia ter passado o caminho absoluto desse arquivo. Uma forma de descobrir o caminho absoluto de um arquivo é você encontrar esse arquivo no terminal. Então, você vai entrando nas pastas. Vou entrar nas pastas, que eu sei, né, onde está o arquivo. E o arquivo está aqui. Se eu utilizar pwd, eu vou justamente encontrar o caminho absoluto do meu arquivo. E aí, então, eu poderia passar esse caminho inteiro do arquivo aqui dessa forma. Isso significa que eu estaria passando o caminho absoluto. E vai funcionar da mesma maneira. Então, se eu rodar de novo, vai funcionar. Então, aqui a gente já aprendeu uma coisa. Existe caminho absoluto, existe caminho relativo. Mas existe um outro fator que eu não mencionei, que é, para passar o caminho dessa forma, de maneira relativa ou absoluta, você precisa escrever o caminho da forma como o seu sistema operacional consegue entender. E aí acontece que no Windows, o caminho do arquivo ele é escrito de maneira diferente. Então, a barra no Windows, ela é o contrário da barra nos sistemas Unix, né? Linux ou Mac. E foi isso que gerou toda essa confusão. E aí, justamente, o que aconteceu foi que eu fiz um comentário naquele vídeo explicando para o pessoal isso e recomendando que eles usassem um pacote específico para conseguir escrever o caminho do arquivo. E foi aí que o Marco se confundiu. Por quê? O que você tem que fazer para resolver esse problema é conseguir escrever o caminho da maneira que o Windows entende, porque no caso o pessoal estava utilizando o Windows, e aí sim passar para o Pandas. Então aqui eu vou dar um exemplo do que o Marco poderia fazer para resolver esse problema. A gente vai precisar então criar uma variável que é o nome do nosso arquivo. E aí, só para a gente fazer isso aos poucos, eu vou primeiro então copiar aqui o caminho que a gente está usando. Eu vou também tirar o caminho absoluto, né, porque ele é muito grande, a gente não precisa dele, vou deixar dessa forma. Vou copiar a nossa variável aqui. E vou rodar tudo para a gente ver que está funcionando. Isso não é ainda a solução do nosso problema, é só para a gente fazer isso em etapas. Legal. Uma vez que a gente resolveu isso, agora a gente pode aprender a como escrever esse caminho da melhor forma. Inclusive de uma forma que não dependa do sistema operacional. E aí, então, a gente pode utilizar o tal do pathlib que o Marco mencionou, que eu já tinha sugerido, para resolver essa questão. Então, eu vou rodar aqui para importar o pacote. Você vai simplesmente pegar o mesmo caminho que você tinha passado antes, só que você vai escrever dessa forma. E o que vai acontecer? Quando você utilizar esse método aqui,
ele vai escrever o arquivo já da maneira que o seu sistema operacional funciona. Então, no caso aqui, para mim, vai ficar a mesma coisa. Mas se o seu sistema fosse um Windows, ele então iria mudar as barras para o outro lado. E o que é legal é que o PFLib ele também tem outras classes que podem nos ajudar. Então, para eu saber como que eu deveria escrever no seu computador Windows, eu poderia usar, por exemplo, esse Windows Path aqui. Se eu substituir aqui, ele escreve para mim essa classe aqui. E aí você vê que quando eu mando ele imprimir aqui, ele me passa justamente o mesmo caminho, só que com as barras trocadas. E naturalmente, né, se eu passar aqui no meu computador esse cara agora, não vai funcionar, porque ele está com o caminho do tipo Windows. Então, esse aqui é uma forma de forçar, né, o caminho a ser do tipo Windows. O Path, como eu falei, ele vai automaticamente escolher o formato do computador que a gente está usando. E aí sim você passa para o Pandas. E isso é uma solução interessante, por quê? Porque dessa forma aí sim você consegue pegar o caminho que eu usei lá no meu computador, no caso esse aqui que é o Mac, e usar no seu, utilizando o Path. O que você fez, Marco, provavelmente foi, você chamou esse cara aqui de microdados Enem, e aí você tentou fazer microdados Enem.head. E você recebeu exatamente o erro que eu estou recebendo aqui, que não existe head. E é exatamente por isso, porque você pegou um objeto Path e tentou usar como se fosse um data frame, que não é. Aqui você tem apenas o caminho do arquivo, e esse caminho do arquivo você passa para o Pandas e aí sim você vai conseguir executar. Ressaltando que eu usei esse exemplo aqui para abrir com um Pandas, mas você vai poder abrir qualquer arquivo, independente de usar o Pandas, no seu computador, se você utilizar essa forma aqui de conseguir o caminho do arquivo. Provavelmente muita gente que já programa em Python vai falar do OS, né, o OS Path, que é muito comum, que é muito utilizado. Ele também é uma alternativa perfeitamente possível, mas eu achei interessante trazer esse pacote que é um pouquinho diferente, que é o PathLib. Inclusive vou botar um link aqui na descrição de um artigo que é muito interessante, que fala das sutilezas, das diferenças de uso entre o OS Path Join e o PathLib. Isso certamente é para quem já está mais acostumado e quer aprender um pouco mais. Bom, então o meu objetivo com esse vídeo está cumprido. Eu espero, Marco, que esse vídeo sirva para você e para todas as outras pessoas que tiveram dúvidas. Eu certamente vou indicar esse vídeo para vocês. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário com dúvidas ou sugestões. Muito obrigada e até a próxima!